saúdo a todos vocês com uma boa noite. Eu quero iniciar esta live nesta noite lendo para você o Salmo 27, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que só respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce, que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Hoje, a nossa leitura se chama A Arma Secreta. Amém? E a Joyce Meyer, ela vai trazer um pensamento de Marcos Aurelius, que diz: muito mais dolorosa que as causas da ira são suas consequências. Então, irmãos, nós vamos terminar essa nossa leitura, né, essa semana, com fé em Deus. E aí nós estamos vendo se ficamos só uma vez na semana com a live da leitura, já que temos outras lives de cultos, né? Então nós estamos orando sobre essa questão, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre a arma secreta. E eu repito o pensamento de Marcos Aurelius, que diz: muito mais dolorosa que as causas da ira são as suas consequências. Vicente Nilfide trabalhou no ministério de Joyce Meyer e ele compartilhou com ela uma história. E essa história diz assim: Deus já falou alguma coisa muito fortemente ao seu coração? Ele fez isso comigo em novembro de 1998. Enquanto eu estava sentado em meu quarto orando, o Senhor falou ao meu coração e disse: estou mudando você e a sua família para São Luís para trabalhar com Joyce Meyer. Seu dom será uma bênção para ela, e você e sua família serão grandemente abençoados. Uau! Será que era Deus mesmo? Ele nunca havia falado assim comigo antes. Suas palavras ecoaram em meus ouvidos sem parar por semanas. O mais estranho era que eu ainda tinha de me inscrever e enviar o meu currículo. Mas em janeiro de 1999 eu fiz. Dentro de semanas, as pessoas cujo nome eu havia indicado como referência começaram a receber telefonemas. Eu estava impressionado. Seria possível que Deus realmente tivesse falado comigo? Pensei, Ele realmente vai nos mudar para São Luís? Uma nova jornada de fé começou a se desenrolar. Chegou o mês de março e fui contatado pelo ministério. Depois de 2 entrevistas telefônicas, recebi um teste para a função de redator. Depois de me dedicar a isso com afinco por 3 semanas, soube que eles haviam gostado.
O próximo passo seria uma entrevista pessoal em junho. Eu não conseguia acreditar. O que Deus havia falado em meu coração estava realmente acontecendo e bem depressa. Minha alma se encheu de entusiasmo, esperança e alegria. Minha fé havia aumentado ao nível máximo. Então, meu chão foi retirado de debaixo de mim. Em 12 de maio de 1999, recebi um dos telefonemas mais desanimadores de minha vida. Vicente, sinto informar-lhe que a entrevista foi cancelada. A função de redator para a qual você se candidatou ficará pendente de 6 meses a 1 ano. Meu coração desfaleceu dentro de mim. Toda esperança, felicidade e fé desapareceram. O que aconteceu? Não entendo. As coisas estavam indo bem e de repente está tudo acabado. Alison, minha mulher, ficou fielmente ao meu lado, incentivando-me a não desistir de ter esperança. Se Deus falou com você, vai acontecer, disse ela. É só questão de tempo. Depois de 3 dias, reuni fé suficiente para ouvir uma fita educacional de Charles Stanley, adequadamente intitulada Fé Inabalável. Lentamente, mas com segurança, Deus me encorajou enquanto eu dirigia e ouvia a fita. Um raio de esperança começou a raiar no horizonte do meu coração. Então, de repente, vamos! Eu estava envolvida em um dos piores acidentes da minha vida. Meu carro sofreu perda total e ainda por cima fiquei humilhado ao descobrir que o acidente havia acontecido por culpa minha. Sentindo-me totalmente desanimado, voltei para casa e descobri que os nossos 2 computadores haviam quebrado naquele dia. Nós publicávamos uma entrevista e isso queria dizer que não poderíamos terminá-la. O tema daquele dia, ironicamente, era o encorajamento em face da desesperança. Então, uma raiva fervilhante começava a se agitar. Onde está Deus? O que o Senhor está fazendo? Eu não entendo. Por que o Senhor está permitindo isso em minha vida? Por dias seguidos, a decepção, o desânimo e o desespero se tornaram amigos muito íntimos. Minha mente estava cheia, com uma pergunta atrás da outra. E a pergunta que mais me assombrava era: será que realmente eu ouvi a voz de Deus sobre a minha mudança para São Luís? Tentei com todas as forças esquecer São Luís e o trabalho de Joyce Meyer, mas aquela ideia não me deixava. Parecia que todo lugar para onde eu olhava eu via São Luís, Missouri. Placas de automóveis, tampas de latas de lixo, artigos de limpeza doméstica. Deus deu um jeito para que terminássemos aquela tiragem da revista e me ensinou uma lição tremenda sobre paciência, resistência e confiança nele. Minha fé havia sido colocada à prova. Todos os dias eu tinha a escolha de crer que Deus havia falado ao meu coração e também de rejeitar a ideia. Derramei muitas lágrimas, senti uma ampla gama de emoções, inclusive raiva e depressão, mas lá no fundo eu queria acreditar, e minha disposição de confiar no histórico dos feitos de Deus me manteve seguindo em frente. Mais de 1 ano havia se passado. Agora estávamos em julho de 2000. Alison e eu havíamos publicado o último exemplar de nossa revista e eu estava procurando um novo emprego. Mais uma vez pensei: vou enviar um currículo atualizado para o ministério de Joyce Meyer e vou ligar para eles mais uma vez. Isso foi há quase 7 anos. Desde então recebi o tremendo privilégio de escrever para Dave e Joyce e para supervisionar a revista mensal deles, que impacta milhões de pessoas todos os meses. Meu ponto é o seguinte: se Deus colocou algo no seu coração que parece não desaparecer, continue crendo. Ele fará acontecer. Chore se for preciso. Lide com o problema da raiva, da frustração e da dúvida, mas não desista. Supere a raiva e a falta de perdão. Vicente, este homem que ia trabalhar no ministério de Joyce Meyer, ele admitiu
que às vezes ele ficava irado durante o longo processo de fazer as mudanças que desejava. Todos são tentados a ficar irados ocasionalmente. Podemos até ser tentados a ficar irados por dias, semanas ou meses seguidos. A Bíblia reconhece que ficaremos irados às vezes, mas ela nos instrui claramente a não permanecermos irados. Precisamos ser pessoas calmas, tranquilas e controladas, porque aprendemos a lidar com a raiva e a decepção de forma bíblica. A Bíblia nos diz claramente: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Podemos ficar irados, mas não devemos permanecer irados. Podemos ficar decepcionados, mas temos de redirecionar a nossa visão. Podemos sempre nos dará um novo começo quando alguma coisa não sai do jeito que planejamos. Deus sempre nos dará um novo começo, quando as coisas não saem do jeito que planejamos. Precisamos aprender a manter o nosso coração completamente limpo de toda emoção negativa, porque elas guerreiam contra a nossa paz. Se não lidarmos com as nossas emoções negativas, logo descobriremos que estamos tendo todo tipo de problemas, inclusive de ordem física. Por exemplo, se estivermos irados com alguém e continuarmos irados por tempo suficiente para permitir que a ira crie raízes em nosso coração, nós desenvolveremos uma raiz de amargura. Ficaremos ressentidos, ficaremos infelizes. E quanto mais tempo nos permitirmos permanecer assim, mais negativamente isso afetará a nossa saúde. Tente lembrar que ficar angustiado requer muita energia. E a não ser que você tenha energia para desperdiçar, eu lhe sugiro que aprenda a ficar calmo, tranquilo e controlado. Costumo ficar impressionada com o número de pessoas que encontro que amam a Deus e que estão tentando andar com Ele, enquanto ainda abrigam a ira, a falta de perdão ou outras emoções negativas em seu coração. Algumas vezes, elas estão iradas com alguém por uma situação ou por uma ofensa que aconteceu há muitos anos. Essas pessoas costumam dizer: bem, realmente eu tentei superar isso, mas simplesmente não consigo. Sim, elas conseguem. Deus não nos pede para fazer nada impossível. Se Ele nos diz para perdoar, é porque nós podemos perdoar. Se Ele nos diz para não nos ofendermos, então há uma maneira de impedir que sintamos ofendidos. Ele nos diz para ficarmos calmos, tranquilos, controlados. Então, é possível fazer isso, amém? Deus não nos pede nada que seja impossível. Se Ele está falando, se a palavra dEle está falando, é porque é possível, amém? Eu abro parênteses para dizer, nesses momentos, aproxime-se o máximo que você puder do Espírito Santo. Levante uma bandeira de jejum se preciso for. Vai para o monte, entra para o seu quarto, fecha a porta e clama. Porque nós não podemos ter as nossas vestes manchadas. Amém? Que não falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que as nossas vestes estejam alvas. É difícil? É, mas é possível. Né? Que cheiro é este? Muitas vezes, no que diz respeito à ira e às outras emoções negativas, nós costumamos encobrir essas coisas no fundo do coração e fingir que não há nada de errado. As emoções negativas enterradas vivas nunca morrem. Elas precisam ser completamente tratadas ou continuarão aparecendo de uma forma ou de outra. A ira e a falta de perdão, por exemplo, têm raízes e sentimentos subjacentes profundos e que resultam em rompantes de raiva e atitudes grosseiras. Elas podem até ser a causa de depressão. Podemos desenvolver formas de ignorar os nossos sentimentos negativos e sentirmos um alívio temporário, mas raízes podres sempre geram frutos podres, e em pouco tempo, aquela raiz de ira gerará mais sentimentos e comportamentos negativos, que podem ser um pouco diferentes de nossos sentimentos anteriores, mas que ainda procede da mesma raiz.
Estou certa de que você alguma vez já abriu a geladeira e sentiu um mau cheiro. Imediatamente você pensa: que cheiro horrível é este? A única maneira de eliminá-lo é encontrar a sua fonte. Você pode encobri-lo temporariamente com algum tipo de desodorante, mas se ele não for completamente eliminado, ele vai voltar. E na maior parte do tempo, o cheiro não vem de alguma coisa que está na frente da geladeira. Geralmente é alguma coisa escondida, alguma coisa que você nem imaginaria que estivesse causando aquele odor. Você precisa tirar tudo da geladeira, peça por peça, para descobrir a fonte do mau cheiro. Você precisa limpar as prateleiras, abrir as gavetas, até finalmente encontrar um pote de comida velha, embolorada, inidentificável, que você havia esquecido lá há muito tempo. Conheci pessoas que dizem que sua vida é como essa geladeira, cheira mal. Quando isso acontece, elas precisam examinar cada aspecto do seu coração para encontrar a causa do problema. Muitas vezes a fonte é uma raiva ou uma ofensa que elas negaram, cobriram ou tentaram esconder. Ela fica à espreita nos lugares ocultos do coração, causando grande dano, gerando podridão dentro da pessoa. Assim como um jato de desodorizante não pode encobrir o cheiro horrível dentro de uma geladeira, tentar camuflar a ira e a falta de perdão ou outras emoções negativas profundamente enraizadas não eliminará a causa das atitudes e as ações negativas que resultam delas. Precisamos parar de tentar perfumar a nossa vida com jatos de desodorantes. Não podemos continuar a dizer: bem, vou à igreja hoje, vou melhorar. Ou, vou pedir ao pastor para orar por mim e tudo ficará bem. Não precisamos começar a nos perguntar o que está nos deixando infelizes. E precisamos examinar o nosso coração, até descobrirmos o que ele esconde. Precisamos começar a nos perguntar: de que realmente isso se trata? Muitas vezes as pessoas dizem: fulano de tal me deixou louco. Você não imagina o que ele me fez. Preciso lhe dizer que isso não tem a ver com o que as pessoas nos fazem. Precisamos ter o controle das nossas reações. Em vez de culpar as outras pessoas por nosso mau comportamento, precisamos começar a perguntar a nós mesmos: por que eu estou zangado e frustrado na maior parte do tempo? Por que eu estou me irritando com facilidade? O que se passa no meu coração que faz com que eu estoure com tanta frequência? Por que eu fico mais irritado do que o apropriado em certas situações? Por que eu sou tão inseguro a ponto de explodir toda vez que alguém tenta me dar um conselho? Por que eu me irrito toda vez que as coisas não saem como planejei? Precisamos deixar Deus lidar com as outras pessoas. Precisamos deixá-las nas mãos dele e nos ocuparmos em trabalhar com ele em nossa vida, para aprendermos a viver em um mundo cheio de pessoas difíceis e ainda assim termos paz, sem permitir que elas nos controlem. Ainda que a pessoa que nos magoa com tanta frequência desaparecesse e nos deixasse em paz, outra pessoa ia aparecer para exercer o seu papel. A resposta não é eliminar pessoas ou situações desafiadoras de nossa vida. A resposta é mudarmos a nós mesmos para podermos lidar com elas e permanecermos calmos, tranquilos e controlados. Pare de esconder as coisas. Uma das mais habituais formas que as pessoas usam para evitar ter de lidar com a dor é ocultando a dor. Geralmente, quando alguém nos fere, nós escondemos a dor dentro do coração, em vez de lidar com ela. E quando ocultamos a dor por tempo demais, ela finalmente explode em um enorme ataque de raiva. Levei anos para entender porque eu explodia por alguma situação aparentemente sem importância, que certamente não era causa suficiente para o meu comportamento ridículo, diz Joyce Meyer.
Agora sei que as explosões vinham de muitas emoções negativas que eu havia escondido dentro de mim, e eu estava me recusando a lidar com elas. O incidente, que parecia ser o problema, havia sido somente o gatilho que disparou a explosão escondida e pronta para sair naquele momento. Eu ignorava o problema real e culpava o meu mau comportamento, ou qualquer pessoa, ou qualquer coisa que pudesse culpar. Não importa o quanto fingisse ser espiritual aos domingos na igreja, minha família conhecia a verdadeira Joyce Meyer. Eu consegui ignorar o problema por anos, dando desculpas, culpando os outros, mas finalmente tive de deixar Deus limpar a geladeira, por assim dizer, e atacar a raiz do problema. Deus usa a verdade para nos libertar. Mas não é a verdade a respeito de outra pessoa que nos liberta. É a verdade acerca de nós mesmos que precisamos. Encarar a verdade sobre mim mesma foi muito difícil e doloroso emocionalmente, mas também foi o começo de minha cura. Seja qual for a verdade, admita. Se você tem ciúmes de alguém, admita. Vá até Deus e diga: sabe de uma coisa, Deus? Sei que tem uma atitude negativa e ela realmente cheira mal, e eu posso sentir isso. Quero entender por que tenho este problema de ciúmes. O que há dentro de mim? O Senhor pode me mostrar por que eu tenho esse problema? Talvez o Senhor lhe mostre imediatamente qual seja o seu problema. Talvez você seja inseguro. Talvez você não saiba quem é Cristo. Você pode se comparar com os outros frequentemente. Talvez você tenha sofrido uma grande mágoa ou decepção há anos e ainda não tenha se disposto a perdoar ou a permitir que Deus o cure. Comprometa-se a começar a ser sincero e a ter o controle de seus sentimentos. Recusa-se a ocultá-los, para imediatamente dar desculpas e de culpar os outros por suas emoções negativas. Provavelmente, você terá que falar muito com Deus e pode até precisar de ajuda por parte de um amigo ou de um pastor de confiança. Mas seja o que for que você tenha que fazer, valerá a pena se ajudá-lo a ser livre e a desfrutar a vida. Seja o que for que o tenha magoado, ofendido ou irritado, decida-se hoje a enfrentar a dor de encarar isso e de lidar com o assunto. Um amigo que é pastor me disse recentemente que quando ele tem um dia em que se sente deprimido, impaciente, frustrado ou facilmente angustiado, ele pergunta a si mesmo o que aconteceu no dia anterior que ele não tratou. Ele disse que Deus quase sempre lhe mostra algo com o qual ele não tratou no dia anterior e o ajuda a reconhecer aquilo como raiz do seu mau comportamento. Certa noite, fiquei me virando na cama até quase 5 da manhã e finalmente perguntei a Deus o que está errado, por que eu não consigo dormir. Ele imediatamente trouxe à minha memória uma situação que aconteceu no dia anterior, na qual eu havia sido rude com alguém e dado uma desculpa para mim mesma, em vez de me desculpar como deveria ter feito. No momento em que pedi perdão a Deus e decidi que iria me desculpar com a pessoa assim que possível, consegui dormir. Crie o hábito de perguntar a Deus: qual é o motivo dessa disposição? Qual é o motivo desta minha atitude hoje? E você pode se surpreender com algumas das coisas que aprenderá. Em minha vida, passei por situações e circunstâncias que me feriram, me iraram, e por algum tempo aprendi a lidar com elas. Não vou dizer que me permiti sentir a dor que essas situações me infligiam e me fazer confrontar meu sofrimento e minha raiva tenha sido fácil, mas foi a única maneira de me fazer vencê-las e superá-las. Encarar quem somos, assumir a responsabilidade por nossas atitudes e nossos atos é uma das coisas mais difíceis que podemos fazer, mas é uma das coisas mais importantes.
E ela diz: Dave e eu nos casamos quando ele tinha 26 anos. Eu tinha 23. Certo dia ele começou a falar sobre o quanto se divertia quando era criança. Embora sua família não tivesse muito dinheiro e seu pai tivesse falecido por excesso de bebida, Dave tinha lembranças felizes da infância. Ele tinha uma mãe piedosa, que orava por seus filhos e os amava, e que mantinha sua família unida. A bondade dela cancelava todas as dificuldades, todas as coisas ruins que ocorreram nos primeiros anos da vida de Dave. E no curso da conversa, Dave fez um comentário que me atingiu com força. Ele disse assim: lembro-me de toda a diversão da minha infância. Joyce Meyer diz que quando ela ouviu essas palavras, um sentimento de profunda tristeza tomou conta dela. E ela pensou: não consigo me lembrar de ter me divertido quando eu era criança. Na verdade, eu nunca consegui nem ser uma criança. Meu pai sempre fazia com que eu me sentisse culpada se eu tentasse brincar, se eu tentasse me divertir como uma menina. Em nossa casa, o riso era considerado um barulho. Então, quando cresci, tudo o que eu fazia era trabalhar. Na verdade, fiquei viciada em trabalho porque eu nunca aprendi a brincar e pensava que o trabalho era a única atividade que as pessoas aprovavam. Quando adulta, quanto mais eu pensava no passado e em todo o bem que eu nunca pude experimentar na vida, mais zangada eu ficava, sem sequer perceber o porquê. E à medida que eu fiquei mais velha, desenvolvi um relacionamento com Deus e conheci a sua palavra. Aprendi o que diz Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse versículo me ensinou que meu pai não era o meu inimigo, e sim ele foi a pessoa que me violentou, mas estava sob a influência do inimigo. Ele era simplesmente a marionete do diabo. Eu tinha de parar de culpar meu pai e começar a me curar. Eu tinha de parar de permitir que o diabo continuasse o ciclo de dor que ele havia iniciado em minha vida. Quando percebi que a minha infância havia sido roubada e que eu nunca poderia tê-la de volta, fiquei irada. Fiquei tão irada que isso saía de mim de várias maneiras que não fazia sentido. Finalmente percebi que eu não era capaz de ter minha infância de volta, mas que a palavra de Deus promete que Ele me daria dupla bênção por meus problemas passados. Aprendi que não vencemos o mal com o mal, mas de acordo com Romanos 12:21, vencemos o mal com o bem. Se eu quisesse dar o troco ao diabo pelo que ele havia roubado de mim, precisava passar o resto da vida ajudando tantas pessoas quanto fosse possível. Agora posso dizer que não vivo mais irada, que eu perdoei o meu pai completamente. Isso não aconteceu da noite para o dia. Na verdade, foi um processo longo e doloroso, mas confrontei minha raiva. Em vez de tentar escondê-la, fingir que ela não existia, agir como se estivesse tudo bem, pude liberar o meu pai para deixar Deus tratar com ele e para seguir em frente e chegar ao lugar de paz e perdão, onde estou agora. Eu nunca conseguirei ser uma criança novamente. Meu pai, que agora está morto, nunca poderá devolver o que roubou de mim. Ele nunca pôde me compensar por minhas perdas, mas Deus é o meu restaurador. Quando eu tinha cerca de 50 anos, comecei a aprender a ser criança novamente. Estou rindo, sorrindo, relaxando e me divertindo. Posso não ter um bom começo na vida, mas vou ter um final maravilhoso. E isso nunca seria possível sem confrontar a minha ira e aprender a perdoar. Como cristãos, temos um inimigo. Ele se oporá a nós de todas as formas possíveis. Meu livro Campo de Batalha da Mente deixa claro que ele usa nossos pensamentos e sentimentos para se levantar contra nós. Gosto de dizer que o diabo nos engana para nos angustiar. Ele sempre tentará nos angustiar, mas podemos aprender a ficar calmos, tranquilos e controlados todo o tempo. Da próxima vez
que acontecer alguma coisa que poderia angustiar você com facilidade, pergunte a si mesmo se vale a pena. Você pode se dar ao luxo de desperdiçar a sua energia ficando angustiado? Isso vai distraí-lo do propósito de Deus para a sua vida. Então, todos os dias nos deparamos com o bem e o mal. Nós é que decidimos qual deles nós vamos escolher. Use a sua arma secreta. Todas as vezes que passamos por mágoas, injustiças ou ofensas, precisamos lembrar que as pessoas não são nossas inimigas. Satanás é nosso inimigo. Deus nos deu uma arma secreta, uma arma que é segura para derrotar o diabo e destruir suas estratégias e seus planos. Eu a mencionei anteriormente, mas quero enfatizar o quanto ela é realmente importante e poderosa. Ela está em Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você tem uma arma secreta contra o inimigo. Ele a odeia totalmente, porque sabe que não pode resistir a ela. Chamo-a de arma secreta porque muitas pessoas a ignoram. Sua arma é a habilidade dada por Deus de ser bom com as pessoas que o ofendem. Sua carne pode querer vingança, mas Deus diz que você deve superar a dor pagando o mal com o bem. Isso é difícil de fazer quando você está emocionalmente perturbado. É muito mais fácil fazê-lo se você conseguir se treinar para permanecer calmo, tranquilo e controlado, independentemente do que o diabo esteja querendo fazer. Quando ensino sobre essa passagem, alguém sempre me diz: mas não posso ser bom para essa pessoa, ela me magoou profundamente. Simplesmente eu não consigo. Sim, você pode. Como eu escrevi anteriormente, Deus não nos pede para fazer nada sem nos dar a capacidade para fazê-lo. Quando você achar que não pode obedecer, tudo o que tem a fazer é dizer: Deus, por tua graça e misericórdia, serei bom com aquela pessoa, não vou contar aos outros o que ela me fez, não vou falar mal dela, mas vou orar por ela, como o Senhor quer que eu faça. Se eu vir aquela pessoa que me magoou, vou até ela e vou dizer: oi. Serei bom e obedecerei a tua palavra e vencerei o mal com o bem por tua graça. Talvez você não tenha sentimentos esfuziantes e calorosos para com aquela pessoa que o magoou, mas como seguidor de Cristo, você precisa lidar com sua raiva de forma bíblica. Faça isso como um ato de sua vontade, e os sentimentos certos virão em seguida. Para mim, liberdade significa: sou capaz de fazer escolhas quanto ao modo como vou me comportar, e não ser uma prisioneira das emoções negativas. Posso agir de acordo com a palavra de Deus, em vez de reagir às situações. O diabo pode estar conseguindo o que quer na terra, mas ele não vai me controlar. Ele não tem o direito de te controlar. Deus está ao seu lado, e isso torna você mais que vencedor. Amém, queridos? Vamos orar nessa noite, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a abençoar aqueles que nos odeiam, a falar bem daqueles que falam mal de nós, a agir de maneira contrária. Se a pessoa está maledicendo a sua vida, não toque no assunto com outras pessoas. Proteja o coração das outras pessoas, ainda que te doa, porque vai chegar um momento que o Senhor vai vir com a cura sobre a sua alma. Então, fazer o bem muitas vezes é fazer o contrário daquilo que você está recebendo. Por isso que a Bíblia é muito clara e por isso que o reino de Deus é contramão do mundo. Então, o mundo, a vingança, ela é real. Os processos estão aí em alta, vários advogados sendo contratados. Nós estamos aí vivendo um período de muito escândalo dentro da casa de Deus. E assim, compete a nós fazermos diferente, amém? Se a pessoa está falando mal de você, evite falar nesse assunto, guarde as outras pessoas, guarde as pessoas que você ama, guarde o coração das pessoas, sabe? Se a pessoa está te caluniando, está sendo injusta com você,
Abençoe a vida dela, entre diante de Deus, entrega tudo para Ele, entrega tudo nas mãos dele. E assim a gente vai crescendo. Se for preciso entrar no jejum, pelo seu coração, pela sua estrutura emocional, faça isso. Você tem armas e você tem um amigo fiel, sabe? O amigo fiel se chama Espírito Santo e ele é o nosso consolador. E a Bíblia diz que ele nos direciona a toda a verdade. Então, em muitos momentos como esse, a gente tem que ter cuidado para o nosso coração não ficar como um coração de pedra e nos roubar a preciosidade da intimidade com Deus. Então, tudo que você puder fazer para o seu coração não ficar um coração de pedra, faça. Tudo que você puder fazer para não perder a intimidade com o Espírito Santo, faça. Se precisar recuar um pouco, recue. Mas não permita que o seu coração seja roubado. Não permita, sabe, que Satanás fale mais do que Deus na sua vida. Então, assim, o conselho que eu dou, que é algo que eu pratico muito, se humilhe na presença do Senhor. Busque ao Senhor. Se submeta ao Senhor. E resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Amém? Deus, ele é justo, irmãos. Deus é juiz. Então, assim, entrega para Deus. A gente está vivendo um tempo tão difícil. Eu tenho acompanhado inúmeros noticiários, inúmeras coisas, e eu fico imaginando como que o ser humano é cruel, sabe? Por isso que Davi falou, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque Deus, ele é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é bondoso. Então a gente vê pessoas, né, distorcendo verdades. Nós vemos aí os fake news, né? Eles colando fotos de pessoas sérias em locais completamente libertinos. Nós percebemos agora a cultura do print, né? A pessoa pega um pedaço de uma coisa que você falou e transforma em outro e manda para o outro, e o outro não pergunta para Deus, ainda acredita naquilo. Então, assim, é muito complicado. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ouvir mais o Espírito Santo. Sabe, isso pode me levar mais à intimidade com Deus, porque nós precisamos, no mundo que vivemos, irmãos, saber onde a gente está pisando, né? Saber onde a gente está pisando. Então, assim, se cuide, se guarde o seu nome, guarda a sua imagem, cuidado com os WhatsApps da vida, né? Muitos escândalos estão acontecendo, irmãos. Deus nos falou sobre isso em Goiânia, nos falou sobre isso na Ceilândia, que ele ia abalar estruturas grandíssimas, lembra disso? Que Deus ia partir ao meio, né? Pessoas que estavam adorando ídolos, que Deus ia quebrar altares altos. E isso tem acontecido, né? Então, assim, cabe a mim e a você termos cuidado e ouvir o Espírito Santo. Quando algo chegar aos seus ouvidos, vá diante de Deus, pergunta para Ele, Senhor, isso é verdade ou isso é mentira? E eu te garanto que Ele vai falar com você. Então, assim, muitos escândalos têm acontecido e muitos escândalos vão acontecer. Os irmãos podem esperar, né? Então, assim, nessa noite eu quero orar junto com você para que o Senhor guarde o nosso coração, para que o Senhor ministre sobre nós, sabe, uma proteção, um blindar que só Ele pode trazer. Amém? Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, nós queremos aqui como igreja, pedimos perdão por toda raiva, Senhor. Pedimos perdão por toda ira, Senhor. Pedimos perdão por todo fingimento. Pedimos perdão porque às vezes fazemos que está tudo bem e não está. Dentro de nós existem coisas podres, erradas, iras, vinganças, ressentimentos e mágoas. Mas hoje estamos aqui como igreja, pedindo perdão ao Senhor, Deus. Pedimos que o Senhor limpe o nosso coração. Pedimos que o Senhor faça com que essa fonte de água viva brote. Tudo aquilo que está amarrando a fonte seja removido. Que a Tua presença seja tão grande na nossa vida, Pai. Que nós sejamos transformados de glória em glória. Somente o Senhor pode nos dar inteligência para agir de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a caminhar, Senhor, conectados com a Tua palavra, fazendo a Tua vontade. Eu quero abençoar as nossas vidas como noiva de Cristo. Pedir que as nossas vestes sejam alvas, que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a contemplar o Senhor e sermos transformados
de glória em glória, para que quando o Senhor vier buscar a tua igreja, nós estejamos preparados, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Dá uma voltadinha lá na live para você assistir do início. É um material muito bom que a gente está estudando. Então, eu desejo que os irmãos tenham uma ótima noite na presença do Senhor. E em nome de Jesus, amanhã estaremos aqui. E se eu não puder estar no horário, eu vou gravar mais cedo, tá? Para que vocês possam desfrutar dessa leitura, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus guarde, blinde o seu coração e a sua mente para você ter paz. Em nome de Jesus. Obrigada.